E aí, pessoal? Finalmente, Invocação do Mal 4, o último ritual, está em cartaz nos cinemas brasileiros. Aí o já dito último filme da franquia, né, pelo menos aí estrelado pelo casal Warren, chegando com grande expectativa para encerrar essa história que a gente viu começar lá em 2013 e finalmente termina agora com aquele que foi o caso mais escabroso deles, né? Pelo menos assim é o filme vendido para o seu público, né, como o caso que encerrou tudo, e o motivo disso a gente vai descobrir ao longo dessa projeção que passa ali das suas 2 horas. E eu, claro, vou comentar aqui com vocês nessa produção mais uma vez dirigida pelo Michael Chaves, que dirigiu o Invocação do Mal 3, também dirigiu aí A Freira 2 e fez A Maldição da Chorona, que há controvérsias se é realmente parte do universo ou não. Vera Farmiga retorna junto com o Patrick Wilson, agora com uma história em que a Jade aparece mais, tem mais ali substância na narrativa, e eu vou fazer tudo a minha análise, todos os meus comentários depois de rodar a vinheta. Há 3 coisas que a gente pode claramente ponderar já de saída sobre a Invocação do Mal 4. A primeira é que ele é um filme morno. A segunda é que isso se deve por falta da inventividade e criatividade característica do James Wan, que parou, né, de ser o diretor dos filmes lá no segundo, mas continua produtor, mas a gente sabe que não é a mesma coisa. E a terceira é que isso se deve pela franquia ter crescido demais. Eu explico. O James Wan, ele tem um jeito muito próprio de filmar e ele sempre busca inventividades, ele sempre busca criar alguma coisa que faça com que o público se insira ali e que transforme aquilo realmente numa grande cadeia de eventos que ficam muito interessantes visualmente. Ele tem ali toda essa inventividade para buscar esse teor mais sobrenatural, mais fantasioso e tentar ali encontrar um pé dentro da realidade, principalmente na franquia Invocação do Mal, já que são aí histórias baseadas em fatos reais. E quando eu falo sobre a questão da franquia ter crescido muito, é que as pessoas elas vão ao cinema inevitavelmente, mesmo que aqueles filmes não entreguem uma grande inventividade, que não reinventem o terror. E por que eu falo isso? Porque esse filme aqui ele se foca mais no drama e se interessa mais em dar uma conclusão para a história dos Warren. E eu boto entre aspas porque a gente nunca sabe, né? Ele é vendido como o último filme aí que vai apresentar o casal principal e tudo mais, mas como a gente conhece bem Hollywood, vários últimos filmes já existiram e depois dos últimos vieram os últimos e os últimos e os últimos. E aqui eles tentam inclusive fazer uma passagem de bastão, a gente já tem aí há muito tempo anunciada que vai existir uma série para HBO Max aí, que é dentro do universo de Invocação do Mal, né? Uma série realmente Invocação do Mal. A gente não sabe em que momento ela vai se passar. Aqui eles deixam caminhos pavimentados para 2 linhas narrativas muito claras. Uma passagem de bastão após os eventos desse filme ou alguma coisa no passado, como a gente fica também vendo ali nos flashbacks que tem bem no comecinho da narrativa deste filme. Então esses 2 caminhos são muito possíveis. E a gente tem ali realmente uma conclusão, a gente tem ali essa passagem de bastão, eles estão preocupados realmente em encerrar a narrativa dos personagens principais e não tanto em focar no caso deste filme, que é ali sobre a família Smurl, que é um dos casos mais famosos, mais notórios, mais comentados ali, mais assombrosos que os Warren enfrentaram, né, que eles investigaram. E aí quando a gente fala sobre essa grande eloquência desse caso, sobre o grande perigo que ele exercia ali, sobre o ser um dos casos mais assombrosos e etc., o filme ele não parece para mim traduzir isso. Porque tem coisas ali, como por exemplo, abuso sexual feito por entidades com as pessoas vivas e etc. Todas as questões ali das atormentações e tudo mais que são realmente ali, você vendo os relatos da época, que os próprios Warren documentaram, você vê realmente que é um caso diferente, assim como era no filme 3, né, que foi A Ordem do Demônio, com aquela questão do julgamento, né, o demônio me fez fazer, não fui eu que matei aquela pessoa e tudo mais, que trazia um diferencial, trazia uma questão ali para ser debatida que era interessante. Aqui também poderia se discutir isso, mas o filme decidiu
decide não fazer. Ele foca realmente na influência desse caso, na família, da entidade do demônio que eles enfrentam aqui, na história que eles têm com esse ser e toda a questão que ele vai permeando e costurando ali na família. Então ele está ali preocupado em encerrar a história deles, em encerrar a história para o público. E por isso que eu falo que a franquia se tornou grande demais, porque as pessoas vão porque se importam com Ed, se importam com Lorraine, se importam inclusive com a Judge, gostam desses atores, estão acostumados a participar ali das histórias que eles vão contando, tanto nos spin-offs quanto na sequência principal de Invocação do Mal, e não tanto porque estão interessados nesse caso. E aí eu sinto que existe ali uma certa falta de ousadia do Michael Chaves, uma falta ali de vamos precisar agarrar esse público, vamos precisar fazer uma inventividade. Eu acho que o James Wan, por exemplo, do primeiro para o segundo, ele tenta ali fazer uma coisa diferente para poder atrair o seu público e falar, olha, a gente está aqui, a gente se preocupa com essa galera, mas o tom vai ser um pouco diferente, eu vou pensar numa forma diferente. Para mim, o Michael Chaves, ele vem decaindo um pouquinho, porque é um filme, para mim, morno. Ele tem algum interesse? Tem. Por quê? Por causa do casal principal. Os dois atores são muito bons, eu já me importo com esses personagens. Eles são personagens reais ali, né? Baseados em pessoas reais. Então a gente já sabe mais ou menos como que a história deles se conduz, mas a gente se preocupa com eles durante a narrativa desse filme. É interessante ver o amor deles, que é inabalável em todos os filmes, como eles são fortes como uma família, como um casal. É legal a gente ver o combate do bem para vencer o mal, as formas como eles usam, o poder das palavras, das orações, das coisas que eles fazem ali. Mas o caso em si não é muito interessante. Nessa coisa de encerrar a jornada dos Warren, de apresentar uma Judy adulta, de construir toda essa situação, eles acabam abafando um pouco o caso e fica realmente mais para o fim. Então parece que o caso ele só está ali de muleta realmente para a gente ver uma amarração, para a gente ver uma finalização da história dos Warren dentro do cinema. É um filme ruim? Não é ruim. É um filme bom? É ok, ele funciona, dá pra você assistir, tem uns momentos que dão uns sustinhos, uns jumps scares e tudo mais, mas ele não tem aquela inventividade. Ele encerra a franquia Invocação do Mal, pelo menos por enquanto, de uma forma ok, satisfatória, diferente, criativa, ali com um grande punch, não é. Mas é ali o caminho que eles encontram e, assim, não deixam defeitos muito gritantes, mas definitivamente poderia ser melhor, mais acentuado, uma coisa que a gente realmente tivesse mais explosiva, que a gente falasse assim, caramba, que final épico para uma história que a gente está acompanhando há 12 anos aí, com tantos filmes, e principalmente por uma franquia que é tão querida e uma das maiores do terror moderno. Mas aqui fica a minha recomendação, que você vá para o cinema e assista o filme, caso você ainda não tenha assistido, e tire suas próprias conclusões, e depois vem aqui comentar o que você achou. Mas se você já assistiu, já vai comentando aí o que você achou de Invocação do Mal 4, o último ritual. O vídeo ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido. Se esse for o caso, não esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal e ativar as notificações, e logo logo a gente se vê de novo por aqui, hein? Tchau, tchau!